saber tudo sobre a União Europeia? Formação, processo, histórico, conflitos com a Rússia, bem interessante, hein? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala pessoal, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre quem é a União Europeia, por que a União Europeia é tão importante, com certeza assim, é a referência não só de um bloco econômico, quase um bloco político, tá? Para quem já foi para algum país da Europa, principalmente da União Europeia, claro, você sabe que assim, sei lá, na Itália você tem a bandeirinha da Itália e a bandeira da União Europeia. No Reino Unido tinha, pelo menos, né, antes do Brexit, a bandeira do Reino Unido e a bandeira da União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia, a ideia, pelo menos, é quase como se fosse um mega país e que os países ali dentro fossem como se fossem estados. Existe um parlamento europeu, existe a livre circulação de mercadorias, existe entre alguns países até uma moeda única que facilita o comércio. Da onde que vem essa prerrogativa de um bloco econômico tão grande assim? Para a gente entender o processo, a gente tem que começar com o histórico dele, obviamente, que data lá da Segunda Guerra Mundial. Por quê, professor? Vamos tentar entender, ó. A Segunda Guerra Mundial, ela colocou o eixo de um lado, os aliados do outro, beleza. O eixo perdeu, então Alemanha, Itália, Japão, perderam. Dos aliados a gente tinha Reino Unido, a Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Falar que a França venceu a Segunda Guerra é força barra, né? Começou a guerra, foi invadida pelos nazistas, perdeu. A Inglaterra, até que assim, foi uma vitoriosa, o dia D e tal, todo aquele papo, mas muito destruído no momento pós-Segunda Guerra Mundial. Então, os dois grandes vitoriosos da Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética. Vocês percebem o que isso representa? A Europa, desde, sei lá, que eles se entendiam por gente, eles foram o centro cultural, social, econômico do mundo. Então, você tinha a Itália começando com o processo ali do capitalismo. Aí depois começa as grandes navegações, vem Portugal e Espanha. Aí a Holanda entra em ascensão, depois a Inglaterra com a sua Revolução Industrial, depois a Alemanha com a Segunda Revolução Industrial. Percebe como a Europa sempre foi o palco de discussão? E agora, pós-Segunda Guerra Mundial, o que a gente tem? Estados Unidos com seu capitalismo e a União Soviética com seu socialismo. Cadê a Europa? A Europa ocidental, claro, eu tô falando. Perdeu importância. Então a gente tem que entender que esse processo de união, de formação, de coalizão dos países europeus é quase uma ideia de um novo polo de poder, para rivalizar literalmente com a União Soviética e Estados Unidos. Professor, conseguiram? Populacionalmente, economicamente, a gente pode até falar que sim, mas agora, geopoliticamente, a União Europeia é fraquíssima do ponto de vista militar, nem se compara com Rússia nem com os Estados Unidos, e do ponto de vista de influência cultural, perde para a China, perde para os Estados Unidos, com toda certeza, que tem uma indústria cultural muito mais significativa. Mas a ideia era essa, era se colocar de novo no mundo. Isso vai começar logo em 1944, com a criação do Benelux. Pessoal, grande Benelux, né? O que é isso? Uma zona de livre comércio, ou seja, livre circulação de todas as mercadorias. Pegando três paizinhos. B de Bélgica, Né de Netherlands, porque na verdade Holanda não existe. Holanda é um pedacinho do país chamado Países Baixos, também conhecido como Netherlands, Países Baixos, e Luxemburgo. A ideia era você comercializar livremente os produtos sem nenhum tipo de barreira alfandegária. Deu certo, professor? Muito! Capitalismo, aliás, é um sistema que precisa de compra e venda de mercadorias. Pense o seguinte, ó, quando a gente realiza uma troca comercial, essa troca é benéfica para ambos. O cara, por exemplo, que está vendendo, ele prefere ter, sei lá, vamos falar aqui também abacaxi, tá? Ele prefere ter R$2 do que um abacaxi. O cara que está comprando, ele prefere ter um abacaxi do que R$2. Então, quando eles trocam, esse cara vai ficar feliz por ter um abacaxi e esse cara vai ficar feliz por ter R$2. Olha como o capitalismo ele se beneficia dessa troca de mercadorias. É valoroso para todo mundo. Essa é a ideia, tá? Então deu tão certo que o Benelux, logo 7 anos depois, já se transforma em SECA. Isso aqui que é a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Aqui a gente vai ter, galera, Bélgica, teremos Países Baixos, teremos Luxemburgo, se juntando a Itália. Opa, interessante o negócio de trocar mercadoria, hein? França e Alemanha. Mas calma, hein, galera? A Alemanha inteira? Não, né? A Alemanha ainda estava no processo de divisão. A Alemanha tinha sido dividida na Conferência de Potsdam, lá em 1945, e ainda estava dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Obviamente, a Alemanha que faz parte disso, a Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista. Então ia ter uma livre circulação de carvão e aço. Vamos ver se está certo, meio perigoso esse negócio. Beleza. Deu certo? Deu. Isso vai fazer com que em 1957
talvez um dos pontos mais importantes dessa aglomeração da Europa, a gente tem a assinatura do chamado Tratado de Roma. O Tratado de Roma, ele vai criar a Comunidade Econômica Europeia. Aqui já começa um processo de integração mais forte. Aqui vai se tornar um mercado comum. E sendo um mercado comum, você vai ter livre circulação de mercadorias, adoção de uma tarifa única para importação de produtos. Então, sei lá, eu vou importar um abacaxi de novo de algum país de fora do bloco. Se ele entrar pela Itália, vai pagar 10%, se ele entrar pela Alemanha, vai pagar os mesmos 10%. Ou seja, uma tarifa única para produtos de fora do bloco e o começo ali de uma livre circulação de pessoas, serviços, tal. Bem embrião mesmo, tá bom? Dá tão certo a questão do Tratado de Roma que em 73 o Reino Unido que é formado por Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, Dinamarca e Irlanda do Sul entram no bloco. 81, talvez uma das decisões que eles mais se arrependam até hoje, a Grécia começa a fazer parte desse bloco, né, entra na União Europeia. Em 86, a gente vai ter Portugal e Espanha, os dois países da União Ibérica, da Península Ibérica, perdão, entrando no bloco econômico. E finalmente nós temos fechado a nossa União Europeia. Para quem não conhece, essa é a bandeira da União Europeia, em que vocês podem perceber que existe um fundo azul com 12 estrelas. Quem são essas 12 estrelas? São os 12 países até 1986. Os 12 países que foram os embriões do chamado Tratado de Maastricht, que vai ser assinado em 1992, que aí sim a gente vai ter a criação da União Europeia. A União Europeia, que na década de 90, porque imagina, até então 12 países. Professor, quantos países tem hoje a União Europeia? Eu não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, tá? Hoje, 28. Mas eu confesso para vocês que quase 27. Por que, professor, esse quase 27? Eu estou contando 28 com o Reino Unido. O Reino Unido já aprovou o Brexit quando eu estou gravando aqui o vídeo, mas ele ainda não referendou. Aqui eu estou... Que mês é hoje mesmo? A gente está em maio, né? Hoje é dia 21 de maio, tá? Que eu estou gravando, 21 de maio de 2020. E o Reino Unido ainda não saiu do bloco. Ele ainda tá, mas vai sair no dia 31 de dezembro. Beleza? Pessoal, mas como que aumentou tanto assim o número de participantes? De 12 para 28? Na década de 90 foi a década da derrota do socialismo. E aí vários países do leste europeu, Romênia, Bulgária, Letônia, Lituânia, Estônia, Croácia, enfim, uma série de países ali do leste europeu saem daquela grande influência da Rússia, daquela grande influência da ex-União Soviética e começa a ocidentalizar, começa a se capitalizar. Então eles começam a fazer parte do bloco. Mas cuidado, eles fazem parte, mas existe uma série de benefícios que eles não têm, que não usufruem. Por exemplo, livre circulação de mercadoria, livre circulação de pessoas. Romênia e Bulgária, por exemplo, não pode entrar de boa na Alemanha. Ou então, por exemplo, moeda única. Nem todos aqui pertencem à zona do euro. Então existe uma série de acordos que só valem para os países mais tradicionais. Belezinha? Galera, vamos lá, ó, tira um print aqui. Tá, beleza, professor, entendi então o processo de formação, tá, beleza. Mas o que eu preciso para entrar para a União Europeia? Uma coisa que geralmente vocês não levam em consideração, mas que é uma coisa importante, aliás, muito aluno me pergunta, ô, professor, por que o Brasilzão, ele não entra para a União Europeia? Porque tem que ter uma regra aqui, ó, bonitinha. Essa regra é, olha que bonito, pertencer à Europa. Ah, professor, mas também, né? Óbvio, né? Galera, não é tão óbvio assim, beleza? A Rússia poderia fazer parte da União Europeia? Poderia. A Turquia poderia fazer parte da União Europeia? Poderia também, porque apesar de serem países que têm uma partezinha na Ásia, aliás, a maior parte na Ásia, eles têm uma partezinha na Europa. Então, tá na Europa, pode fazer parte do bloco. Outra condição necessária é você manter o que a gente vai chamar de economia de mercado. Como assim, professor, uma economia de mercado? Você não pode ser um país socialista, ou então você não pode ser um país que tem um Estado controlando tudo, o Estado tendo todas as empresas, o Estado fazendo uma economia planificada, ele que define quanto que vai ser tal coisa, tal. Tem que ser uma economia que preveja o máximo de livre mercado possível. De novo, isso é na teoria, tá ali, ó, na Constituição da União Europeia. Não quer dizer que todos os países efetivamente sigam, tá? Outro ponto importante que tem que ter é um respeito à democracia. Aliás, isso aqui vai ser bem importante quando a gente for falar, por exemplo, se a Turquia vai entrar no bloco ou não. A Turquia, ela quer muito entrar no bloco, isso faz desde a década de 90 que ela insiste. Porém, você precisa ter um respeito à democracia e os países da União Europeia alegam, mas é migué, tá? Não que a Turquia realmente desrespeita muitas vezes,
mas existem outros países que também desrespeitam, então na União Europeia. Mas eles alegam, Turquia, ó, o Erdogan aí, ó, persegue jornalista. Vocês, aliás, têm uma briga no Chipre, que é contra a Grécia, um país que já faz parte do bloco. Então eles dão uma série de migué para não aceitar a Turquia no bloco, tá bom? Então tem que respeitar a democracia. E olha isso aqui dá até vontade de dar risada, tá? Mas tá na Constituição, você tem que manter um certo controle da chamada dívida pública. Professor, como assim? O que é isso? Como assim manter um controle da dívida pública? Você não pode gastar mais do que você arrecada. Professor, você está descrevendo só todos os países da União Europeia. Concordo com vocês. A Grécia fez muito isso, a Espanha, uma crise econômica, a Itália, então, nem se fala. Mas, na Constituição do Bloco, tem essas regrinhas aqui principais, tá bom? Então, ó, essas são as condições necessárias. Tira um print aqui, ó. Tô colocando aqui na lousa para vocês, então, os 3 principais casos de recusa, ou seja, que não aceitaram ou que quiseram muito entrar, no caso da Turquia, só que não foram aceitos. Vamos ver o porquê. Professor, mas que absurdo, a União Europeia é tão rica, tão desenvolvida e tal, por que algum país não gostaria de fazer parte do bloco? Vamos ver, ó. Primeiro caso, dos principais que são cobrados aí para vocês, porque existem outros, né? Liechtenstein, Islândia também são alguns casos, mas a Noruega. A Noruega foi convidada a fazer parte. Noruega, chega aí, vai. Você é um país da Escandinávia, altíssimo IDH. Aliás, fica rivalizando, né? Com a Austrália, a Suécia, para ver que o Canadá, quem é o maior IDH do mundo, sempre vai revezando ali entre os 4. A Noruega foi convidada a fazer parte, porém, não aceitou. Professor, por quê? A Noruega, ela já possui excelente IDH. Cara, de verdade, a gente vai ver ao longo da aula que pertencer à União Europeia não é toda essa maravilha, não. Por exemplo, você tem que ter o controle da dívida pública. Então, quem organiza as contas públicas, ou então pelo menos quem vistoria as contas públicas, é um Banco Central Europeu. Quem diz o quanto que você pode gastar, quanto que você não pode, sofre sanções e tal, é o Banco Central Europeu também. Será que a Noruega quer isso? Alguém enchendo a paciência deles, falando, querendo interferir na soberania nacional? Nem vem, sai daqui. Então a Noruega, por já possuir uma excelente qualidade de vida, ela tem sim alguns acordos de livre comércio com a União Europeia, mas ela não faz parte do bloco, não quer toda essa preocupação de um parlamento europeu tomando conta do seu país. Quando a gente fala da Suíça, a mesma coisa. Além de possuir um altíssimo IDH, tem uma outra coisa também que caracteriza a Suíça. Além de ser o país mais neutro do mundo. Vocês sabem, né, que a Suíça ela tem essa característica, ela tem esse histórico. A Suíça não participou da Primeira Guerra Mundial, não participou da Segunda Guerra Mundial, não faz parte da União Europeia. A Suíça nunca participa de nada, tá? E imaginem vocês que a Suíça tá ali em cima da Itália, é um país que tá no turbilhão da Europa e nunca participou desses processos históricos. A Suíça, ela tem um excelente DH, e além disso, a Suíça também é o que a gente chama de paraíso fiscal. Eita, professor, o que é isso, né? O que é ser um paraíso fiscal? Um paraíso fiscal é um espaço que recebe investimentos sem perguntar a origem do dinheiro e mais, geralmente cobra baixíssimos impostos. Então imagina que, por exemplo, não é verdade, tá? Mas imagina que eu ganho dinheiro de maneira ilegal. Vai, sei lá, eu sou um deputado federal e eu faço um esquema de rachadinha. Então eu pego metade do salário dos meus funcionários e fico ali para mim. Se eu começar a depositar isso no Banco Brasileiro, sei lá, no Santander, no Itaú, a Polícia Federal ela pode começar a suspeitar das minhas ações e pedir o que a gente chama de quebra de sigilo bancário. Se eu coloco meu dinheiro no Brasil, o Santander e o Itaú fornecem as informações. Agora, se eu coloco meu dinheiro na Suíça, Bahamas, Ilhas Caimã, Panamá, enfim, outros países que também se caracterizam com paraísos fiscais, esses países não fornecem essas informações, na grande maioria das vezes. A Suíça hoje está querendo se aproximar um pouco mais da União Europeia, então ela está dando algumas mancadas. O Eduardo Cunha, por exemplo, né, político importante brasileiro, olha que absurdo, a Suíça forneceu as informações dos bancos dele. Nem dá para você lavar dinheiro de maneira sossegada, de você colocar seu dinheiro de corrupção num país como a Suíça, que vai lá e entrega já. É um absurdo isso, né? Eu fico triste realmente com isso. E, obviamente, não dá para você ser um paraíso fiscal pertencendo à União Europeia, porque o controle sobre os seus bancos, sobre a sua economia e tal, ela é muito mais significativa. E a Suíça também, convenhamos, baita país desenvolvido. A Suíça, ela faz parte do negocinho que a gente já viu ao longo da aula, chamado de espaço Schengen, um espaço de livre circulação de pessoas. Então, se você está na Itália, você pode ir para a Suíça, você pode trabalhar na Suíça sem a necessidade de visto,
mas na União Europeia como um todo, ela não está. E quando a gente fala do caso da Turquia, é justamente o contrário. Ela foi convidada a fazer parte, só que existe o medo. Sabe qual que é o medo? A Suíça, eu sei que é triste, tá? Mas ela é cheia de muçulmanos. E daí, professor? E daí que isso vai causar uma grande mudança no que a gente vai chamar de Parlamento Europeu. Professor, explica melhor essa história aí. Explica melhor. O Parlamento Europeu, ele funciona como se fosse uma Câmara dos Deputados aqui do Brasil. A gente tem hoje, 27 unidades da federação, e essas unidades da federação mandam seus deputados para a Câmara Municipal, para a Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília. Como que a gente sabe qual estado vai mandar mais deputados? De acordo com o tamanho da população. Então, por exemplo, São Paulo, que é o estado mais populoso, manda mais deputados do que o Amapá. A União Europeia é a mesma coisa. A gente tem, por exemplo, hoje, a Alemanha. A Alemanha é o país mais populoso da União Europeia. Então ela é a que vai mandar mais deputados, mais parlamentares para esse Parlamento Europeu, que cria regras para toda a União Europeia, que fica definindo regras de proteção, de imigração, regras econômicas, interferindo na soberania nacional. A Turquia é um baita país populoso e, claro, cheio de muçulmanos. Cuidado, tá? Não são árabes, eles são turcos, é uma etnia diferente. Mas eles são muçulmanos também. Qual que é o medo que os países da União Europeia têm? Então, Turquia, ó, eu até queria deixar vocês entrarem, mas vocês sabem, né? Vocês não respeitam a democracia. Recep Erdogan, constantemente atacando a liberdade de imprensa, e tem uma ilhazinha no sul do Mediterrâneo chamado de Chipre, que é disputado por Grécia e Turquia, e é disputado militarmente. E claro, como a Grécia já está no bloco, eu não posso aceitar vocês, já que vocês têm uma disputa com um país que já pertence aqui. A Turquia, se entrasse, ela seria o segundo país mais populoso. Ou seja, a Turquia seria o segundo país que mais teria cadeiras no Parlamento Europeu. Vocês realmente acham que a União Europeia, que é um monte de muçulmano criando um monte de leis pro bloco? Claro que não, né, galera? Então, por isso que eles fazem questão de rejeitar a entrada da Turquia. Recentemente, a Turquia está se engraçando um pouquinho mais com a Rússia, está se engraçando um pouquinho mais com a China, até porque percebeu que essa tentativa de entrar para a União Europeia não vai dar muito certo não, tá? Mas a Turquia sempre foi um grande aliado do mundo ocidental, sempre foi muito aliado dos Estados Unidos, da União Europeia. Recentemente, com os Estados Unidos apoiando os curdos ali para combater o Estado Islâmico, isso causou uma rusguinha também, porque os curdos, eles são um grande movimento separatista no território da Turquia. A Turquia, como assim? União Europeia e Estados Unidos. Eu sei que vocês não gostam do Estado Islâmico, mas agora financiar os curdos, aí vocês estão de sacanagem. Ou seja, a relação entre Turquia e mundo ocidental já esteve em melhores patamares. Beleza? Tira o print aqui, ó. Outra característica bem própria do bloco é a criação de uma moeda única. Isso não é uma coisa assim tão antiga assim, é uma coisa que vem de 2001. Tô ficando velhinho já, né? Então, pra mim já não é tão antigo. Eu lembro exatamente quando foi criado, tá? Isso foi criado em 2001. A zona do euro, ela provê que quase todos os países, nós temos ali 28 países na União Europeia, desses 28, 18 usam o euro. E também, lembrando que o euro é uma moeda assim como qualquer outra, então países que não estão no bloco também podem usar. O exemplo é Kosovo e Montenegro. Kosovo e Montenegro não estão na União Europeia, mas utilizam o euro como moeda. Isso existe em outros lugares também. Por exemplo, o Equador, país aqui da América do Sul, tem o dólar como moeda. Mas pode fazer isso? Claro que pode. É que você perde muito da sua soberania para você valorizar, desvalorizar e coisa que o valha. Mas você pode fazer. Aqui eu coloquei para vocês os 3 principais casos de países que não aceitaram o euro como moeda oficial. O Reino Unido, talvez vocês conheçam, né? Utiliza a libra esterlina e tal, mas Suécia e Dinamarca também têm essa característica. A grande questão é, por quê? Porque esses países, eles não aceitam o euro como moeda oficial. Praticamente o motivo é o mesmo para todos, tá? Quando a gente fala de perder a sua moeda nacional, a gente tem a questão de diminuição da soberania cambial. Professor, em que sentido? Vamos pegar o caso, por exemplo, do Reino Unido, que acho que é o mais conhecido de vocês. A libra esterlina é a moeda mais forte que o euro, e o Reino Unido é um país que ganha muito dinheiro importando coisas e comprando dívida pública em bolsa de valores, no mercado de ações de maneira geral. Eles tendo a libra esterlina como moeda, eles conseguem comprar a um preço mais barato, pela moeda deles ser mais valorizada. Professor, eu entendi. Então quer dizer
que basta você ter uma moeda valorizada que a sua economia vai ser legal. Pelo contrário, vamos pegar o caso da Dinamarca, por exemplo. A Dinamarca, a moeda é mais desvalorizada que o euro. E eles querem manter essa moeda desvalorizada. Por quê? Quando eu falo para vocês de uma moeda, vamos tentar fazer uma continha simples aqui, ó. Moeda valorizada. Quer dizer, imagina você, vou fazer uma comparação. Você tem R$1 e você vai hoje comprar alguma coisa nos Estados Unidos. Galera, de verdade, como o dólar está extremamente valorizado frente ao real, você vai precisar de muitos reais para comprar produtos lá nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos com moeda tão valorizada dificulta as suas vendas. Mas em compensação, imagina que você é norte-americano e você tem $1 e você vem aqui para o Brasil agora nesse momento em que está praticamente R$6. Você compra uma casa com dólar. Estou exagerando, claro, né? Mas só para vocês entenderem a referência. Quando você tem a moeda desvalorizada, isso facilita as suas exportações, o que é bom para alguns países, a exemplo da Dinamarca. E quando você tem a moeda valorizada, você facilita as importações, o que é bom para países como o Reino Unido. Professor, o que é melhor? Depende muito da realidade de cada país. Mas fato é importante você ter nas suas mãos o controle sobre o seu câmbio. Vamos dizer que, por exemplo, o Brasil hoje ele quer valorizar o real. O que ele pode fazer? Ele pode pegar suas reservas internacionais e jogar dólares na economia. O dólar desvaloriza e o real valoriza. Ou seja, eu estou mexendo para facilitar a minha economia, se eu quero importar, exportar tal. Vamos imaginar que, por exemplo, no caso de hoje, Portugal ou Espanha, Grécia acho que é o melhor exemplo de todos. A Grécia, como que ela ganha dinheiro? Com turismo, que é um país muito bonito de se visitar, e vender uva e azeitona. Galera, convenhamos que não é uma baita matriz econômica. E o pior é que eles vendem todos esses produtos primários, ou turismo, a peso de euro, que é uma moeda muito cara. Então, se você quer comprar vinho, você quer comprar azeite, etc., você não precisa comprar da Grécia. Você pode comprar do Chile, pode comprar da Argentina, pode comprar da Austrália, pode comprar dos Estados Unidos, pode comprar da África do Sul. Existem vários países que produzem exatamente a mesma coisa que a Grécia, só que com uma moeda muito mais barata. O que a Grécia pode fazer então? Ela pode desvalorizar o euro? Não pode, não é ela que manda. Ela está dentro de um bloco, dentro de uma área que utiliza o euro como moeda. Ou seja, quem controla é o Banco Central Europeu, que, convenhamos, é controlado por França, Alemanha, os principais países do bloco. Então, tem ponto positivo utilizar o euro como moeda? Claro que tem. Você facilita as relações comerciais com seus países que estão dentro do bloco. Você vai ter mais compra, venda, beleza, ótimo. Mas, em compensação, você perde muita soberania cambial. Você não pode definir o preço da sua moeda, você não pode fazer políticas de valorização, desvalorização, o que pode, em muitos casos, atrapalhar muito sua economia. Grécia, Espanha, Portugal, que são países não tão industrializados, que não produzem tanta tecnologia e têm que vender os seus produtos a peso de euro, uma moeda muito cara, com certeza prejudica a economia deles. Tudo bem? Tira um print aqui, ó. Os 3 principais casos de recusa. Pensando então agora em alguns dos principais desafios atuais, não são todos, a gente vai ter mais lousas para falar sobre isso, é a questão, 3 pontos aqui importantes. Primeiro, a questão da aproximação com o leste europeu. Na década de 90, o que significava a Rússia? O que significava o socialismo e tal? Nossa, derrotado. Para vocês terem uma noção, a gente teve o fim da União Soviética, um cara chamado de Gorbachev, e logo depois, para reinserir a Rússia na nova ordem mundial, teve um ex-governante chamado de Boris Yeltsin, conhecido muito mais por suas aparições bizarras, grande parte delas bêbado, e pela privatização de empresas, pela tentativa de aproximação com os Estados Unidos, mas colocando a Rússia num degrau abaixo. De verdade, até o final da Guerra Fria, mesmo com toda a crise da União Soviética, do socialismo soviético, ninguém esperava que ia acabar o socialismo, que ia ter fim o socialismo. Rússia e Estados Unidos eram 2 superpotências ali, quase que em mesmo nível de igualdade. Quando a gente tem a década de 90, a Rússia entra num colapso, literalmente. Abre o mundo socialista e não só a Rússia, mas todos os países da antiga União Soviética ficam expostos. Quanta desigualdade, quanta dificuldade de acesso a recursos, faltavam produtos básicos, e isso vai jogar a Rússia lá embaixo na década de 90. Porém, a Rússia dos anos 2000 é a Rússia do Putin. A Rússia do nacionalismo, do crescimento econômico, da exploração de petróleo, da nacionalização de algumas coisas e de retomada do orgulho russo novamente. A Rússia nos anos 2000, principalmente 2010, já é um outro país, principalmente com a aproximação com a China do Xi Jinping,
Mas, então, ó, década de 90, uma série de países começa a entrar para a União Europeia. A gente tem Romênia, Bulgária, Letônia, Lituânia, Estônia, a Croácia, que é o país mais recente a entrar para a União Europeia. Todos eles faziam parte, se não da União Soviética, mas do bloco socialista. A Croácia, por exemplo, era uma das províncias da antiga Iugoslávia que também foi socialista, até a sua dissolução ali, percebe? Porém, a coisa está mudando. Está mudando em que sentido? Em que a CEI... Professor, o que é essa CEI aqui, ó? Comunidade dos Estados Independentes. Basicamente, isso aqui são para quase, tá? Todos os países que faziam parte da antiga União Soviética. Quando a União Soviética teve o seu fim em 1991, as ex-repúblicas, Cazaquistão, Tadiquistão, aqueles países do leste europeu, a Rússia não quer perder o domínio político sobre eles. Então eles formam como se fosse uma espécie de bloco político para manter a sua parceria geopolítica. E a Rússia preza muito por essa parceria. Isso é um ponto super importante. Alguns países, e aqui eu coloco para vocês, o maior exemplo de todos, que é o exemplo da... Croácia não. Da Ucrânia. A Ucrânia foi convidada para fazer parte da União Europeia. União Europeia, Ucrânia, chega aí. Quer se ocidentalizar? Larga essa Rússia aí, ó. Socialista, esse Putin meio doidão, tal. Vem aí, vamos fazer parceria com a gente. Na época, o então líder ucraniano aparentemente ia aceitar a proposta e a Rússia fala, ó, sem chance. Ucrânia, vocês dependem muito da minha economia, vocês sabem disso. Se vocês entrarem para a União Europeia, esquece CEI, esquece Rússia. A Ucrânia fica dividida e volta atrás. Fato é que a população ucraniana, cansado desse imperialismo russo, desse domínio russo, parte para uma guerra civil em que a gente tem os apoiadores da entrada da ocidentalização ucraniana e os apoiadores da continuidade da Ucrânia como parceira da Rússia. Essa guerra civil, sabe como que vai acabar? Com a interferência russa em território ucraniano. Literalmente, a Rússia, se eu fizer uma mapinha para vocês, eu vou colocar o de verdade, tá? Mas fazer um esquemático aqui para me ajudar. Aqui a gente tem a famosíssima Ucrânia, aqui a gente tem a famosíssima Mother Russia, e aqui uma ilhazinha chamada de Crimeia. Talvez você já tenha ouvido falar nela, né? A Rússia, percebendo que a Ucrânia estava com um baita conflito geopolítico internacional, porque guerra civil, vai fazer parte da União Europeia, não vai e tal, decide invadir militarmente a Ucrânia com as suas tropas e anexar a Crimeia. A Crimeia hoje, ela voltou a fazer parte da Rússia, com a justificativa que os russos que viviam na Crimeia estavam sob perigo por conta da guerra civil ucraniana. Cara, você não pode fazer isso. Um país não pode ir lá interferir numa guerra que está acontecendo em outro país, supostamente para levar paz para a população, sem autorização da ONU, sem autorização das comunidades internacionais. Mas a Rússia foi lá e fez. Beleza. Pessoal, qual foi a consequência para a Rússia? Foi expulsa do G8. Nada, né, galera, tá? Percebe como a Rússia subiu de patamar muito nos anos 2000? E, aliás, o presidente Obama, que estava no governo na época, é muito criticado até hoje por ter deixado a Rússia crescer no cenário geopolítico. A Rússia interferiu primeiro na Síria, não foi os Estados Unidos. A Rússia invadiu a Ucrânia, reanexou a Crimeia, sem autorização dos países ocidentais, porque esses países iam entrar para a União Europeia. E os Estados Unidos fez o quê? Nada. O Obama fez o quê? Nada. É um bananão, parafraseando aqui o Caio Ribeiro, percebe? O Obama é conhecido, né, por ser um bananão nas relações geopolíticas internacionais, beleza? E por que a Rússia tem tanto poder assim para a União Europeia? Aí é um papo importante. A Rússia, a gente não pode esquecer que é uma baita potência mineral. E é uma baita potência mineral principalmente de combustíveis fósseis. A Rússia, literalmente, abastece a União Europeia com o seu gás natural. A Rússia abastece a União Europeia com seu gás natural. Quem sustenta energeticamente a União Europeia é a Rússia, tá? Com seus gasodutos, oleodutos também, né? Um país que tem bastante petróleo. Tanto que o futuro, o que ele reserva pra gente? A União Europeia, tentando parar de depender tanto assim da Rússia e depender mais de alguns países do Oriente Médio, alguns países da Ásia Central. Só que os futuros gasodutos para abastecer a União Europeia com gás natural da Ásia Central, Turcomenistão, Tadiquistão, essas coisas, e da Oriente Médio, passariam por países como Síria, Iraque, Irã. São os países que estão na rota. Turquia.
Percebe por que existe um interesse geopolítico tão grande nesses países? Por quê? Porque o que vai sustentar a União Europeia no futuro próximo é o gás natural e o petróleo dessas regiões, para parar de depender tanto assim da Rússia. Imagina, a União Europeia não pode hoje confrontar o Putin com uma coisa tão grande, porque o Putin pode vir com a cartada ou energia. Então, beleza, então corta o fornecimento de energia para vocês. A Europa para, se a Rússia quiser. Essa é a ideia, tá bom? Então existe esse desafio de tentar uma aproximação com o leste europeu, mas sempre lembrando, sem a livre circulação de pessoas e sem uma moeda única, mas a Rússia crescendo no cenário geopolítico e constantemente atrapalhando essas pretensões. Já que a gente está falando de uma livre circulação de pessoas, a gente tem que falar desse acordo, ou desse espaço hoje, que é o chamado espaço Schengen. O que é isso, professor? É um espaço que permite a livre circulação de pessoas dentro da União Europeia, tá? Nem todos os países que estão na União Europeia são signatários do espaço Schengen e nem todo mundo que está no espaço Schengen pertence à União Europeia. Os dois maiores casos, se eu mostrar aí para vocês, ó. A Suíça faz parte do espaço Schengen, ou seja, existe livre circulação de pessoas, trabalhadores, etc. para a Suíça. Só que a Suíça não está na União Europeia, mas faz parte do espaço Schengen. Ou a gente pode pegar o oposto, que é o caso do Reino Unido. O Reino Unido, ele faz parte, ou pelo menos fazia parte, né? Ainda faz, até hoje faz, hein? Tá? Parte da União Europeia, mas nunca fez parte do espaço Schengen. Nunca gostou muito dessa ideia de uma livre circulação de pessoas e trabalhadores, tá? E aí a gente começa a ver um ponto importante. Vocês percebem que o Reino Unido não faz parte da zona do euro, não faz parte do espaço Schengen. O Reino Unido, dos países da União Europeia, ele sempre esteve ali, desde 73 esteve, mas nunca foi aquela parceria, nunca eles gostaram de ter um parlamento europeu, de ter uma área de livre circulação de pessoas. Eles sempre gostaram da parceria econômica, beleza, mas a ideia de formar um mega país nunca foi com o Reino Unido não, tá? Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Só que o que acontece hoje? A gente começa a colocar, será que é viável isso? Por quê? Porque existem muitos países, por exemplo, como Espanha, como Itália, que constantemente são criticados por não vigiarem muito bem suas fronteiras. Só que daí entra o imigrante legal na União Europeia, como ele já está dentro do espaço Schengen, existe uma liberdade de circulação. Hoje, o espaço Schengen está sim sendo contestado, principalmente por aqueles países que alegam que existem países que não cumprem a sua função e não vigiam muito bem suas fronteiras, tá? No espaço Schengen, os países do leste europeu não fazem parte, pelo medo da competitividade. A Alemanha, por exemplo, não quer que um engenheiro romeno ou um engenheiro búlgaro vá roubar o emprego dos engenheiros alemães, por ser uma mão de obra mais barata. Tá bom? E a questão dos refugiados, que acho que também é uma questão bem importante que se faz presente. Quando a gente fala refugiado, não é qualquer tipo de imigrante. Um refugiado é aquele que foge do seu país de origem graças ao risco de vida, tá? Então, por exemplo, uma guerra civil, uma perseguição étnico-religiosa, uma crise econômica muito forte, todos esses são encaixados no escopo de refugiados. E existe um acordo mediado pela Acnur, que é o órgão dos refugiados dentro da ONU, que todos os países que são signatários, que é a grande maioria do mundo, são sim obrigados a receber esses refugiados. E qual que é a questão que a gente coloca aqui? Os refugiados hoje que vêm da Europa, grande parte deles vem da África e do Oriente Médio. Só que, por que será que essas regiões, Oriente Médio e África, são tão pobres? Cara, muito vem do final do século XIX, de um contexto histórico e político chamado de imperialismo europeu. O imperialismo europeu, os europeus literalmente pegaram o mapa e eles começaram a partilhar as regiões de acordo com seus próprios interesses, sem levar em consideração se tinham etnias rivais, etnias parceiras, amigas, etc. E, aliás, eles faziam questão de colocar etnias rivais no mesmo território, porque daí eles incentivavam a briga entre elas, e quanto mais você faz a população interna se dividir, mais fácil é para você governar. E várias dessas guerras civis que tem até hoje na África, no Oriente Médio, os xiitas e sunitas no Oriente Médio, alguns países da África, guerras civis gigantescas, elas vêm sim por uma certa responsabilidade da Europa. Ou seja, a Europa tem uma responsabilidade histórica? Sim. Só que alguns países que arcam com essa responsabilidade acabam se dando um pouco mal. É o caso da Alemanha. A Angela Merkel, por exemplo, chanceler alemã, ela anunciou que ia receber 800 mil refugiados. Isso é coisa pra caramba. E quando eu falo receber, é diferente de integrar.
Os refugiados na Alemanha, eles vivem quase como se fosse num gueto, num subúrbio, mas pelo menos eles entraram na União Europeia. O que aconteceu com a Merkel? Foi extremamente criticada. Extremamente criticada por quê? Porque a União Europeia hoje não é um bloco, nossa, que desenvolvimento econômico que a gente tem hoje. Está em crise, está em recessão, está estagnado. Como tem ali muitas garantias sociais, os benefícios sociais são muito grandes e a arrecadação não está tão grande assim, são países que estão estagnados economicamente. Está aumentando o desemprego e imagina, você acha que a população local quer ver um monte de refugiado entrando para roubar os empregos? Tá certo que eles não roubam, porque o tipo de emprego é diferente, muitas vezes eles podem vir até contribuir para aumentar o número de trabalhadores, para reforçar a força de trabalho, para fazer crescer a economia, mas os europeus não enxergam dessa maneira. Alegam que eles podem colocar em risco a soberania nacional, pode islamizar a Europa, pode transformar a cultura do povo europeu e pode aumentar a competitividade pelo mercado de trabalho. Então, geralmente, primeiros ministros, presidentes, chanceleres que fazem isso perdem a sua popularidade. É o caso da Merkel, é o caso do Macron na França, por exemplo. Isso está fazendo com que a gente tenha uma ascensão, e isso é ponto assim muito importante dessa aula, uma ascensão da extrema-direita na União Europeia. Temos alguns movimentos, eu coloco para vocês, na Suíça, o terceiro maior partido é um partido que tem como bandeira 2 ovelhinhas brancas expulsando uma ovelhinha negra. Literalmente é um partido, e fala assim, para sua segurança. É um partido que odeia imigrante, que odeia negros, que odeia pessoas de outras raças, outras etnias. Temos hoje, por exemplo, Polônia, Hungria, país extremamente... Matteo Salvini na Itália, extremamente nacionalista, deixou refugiados ficarem mais de 2 semanas parados num barco e não podia entrar dentro da Itália. Viktor Orbán, por exemplo, é um cara que representa o que de mais conservador e reacionário existe hoje na União Europeia, totalmente contra a entrada desses imigrantes. E claro, com um discurso fácil. População, olha como é parecido com a década de 20, década de 30, quando começam a surgir os movimentos nazifascistas. População, sabe por que vocês estão mal? Não é por culpa de vocês, porque nós somos grandes, nós somos trabalhadores. O problema são esses imigrantes. O problema é essa União Europeia que está tirando a nossa soberania nacional. Então nós, povos, precisamos nos fechar e precisamos fazer com que a gente cresça novamente o nosso país. Para vocês terem uma noção, na Hungria, o governo estatizou clínicas de fertilização para fazer a população local ter filhos, para evitar a entrada de estrangeiros. Porque qual que é a ideia? Como está caindo o número de trabalhadores, porque a população europeia está tendo cada vez menos filhos, ele estatizou uma clínica de fertilização, dá isso praticamente de graça para a população para ver se incentiva a natalidade, só para não entrar imigrante. Essa é a cara da extrema-direita da União Europeia, que é crescente hoje no continente europeu. Tudo bem, galera? Beleza? Então, ó, tira um print. Outro ponto importante que a gente tem que ter a noção é justamente sobre a crise na União Europeia. A União Europeia hoje não é mais um bloco tão assim de crescimento, um bloco que se destaca tanto. É um país que em grande parte, um bloco que em grande parte dos países estão estagnados, estão em dificuldade de retomada do seu crescimento econômico. E a gente vai entender o porquê. Quando a gente fala da União Europeia, é um país hoje que tem uma baixa arrecadação. Sobre por que essa baixa arrecadação? Nisso existem exceções, né? França, Alemanha, a Bélgica, Países Baixos, é um pouco diferente. Mas, em geral, são países que apresentam um altíssimo custo de produção. Então, imaginem vocês, por exemplo, ó, eu quero abrir a minha fábrica. Eu vou produzir, como sempre, aqui está ele, globos terrestres. Minha fábrica Ricardos Globo. Eu posso fazer a minha fábrica no México, em que a mão de obra é barata, a fiscalização ambiental é baixíssima, os sindicatos são pouco organizados e a população já recebe mal. O aluguel do terreno é barato. Ou eu posso abrir em Portugal, onde as leis trabalhistas são muito grandes, a mão de obra é bastante cara, onde o terreno é muito caro e a gente vai ter uma série de dificuldades, uma fiscalização e uma participação sindical muito intensa. É claro que a indústria, a parte produtiva hoje, ela está migrando para países que têm uma fiscalização menor. A gente está dentro de um contexto de globalização. A competitividade aumentou demais. Eu posso vender para o mercado português sem necessariamente estar em Portugal. Os meios de comunicação, meios de transporte, eles evoluíram demais. Então hoje, com esse processo de desconcentração industrial,
alguns países que não produzem tecnologia, que é o caso de Espanha, Portugal, a Itália mais ou menos, né? Depende, o norte da Itália até que sim, o sul da Itália não. Grécia, por exemplo, são países que dependem quase que exclusivamente de vender produtos primários e turismo. Cara, convenhamos, não dá para sobreviver num mundo tão competitivo, com um custo de produção tão grande e oferecendo coisas tão básicas. É muito melhor você produzir em outro país. A Alemanha, a França ainda conseguem se destacar porque eles produzem coisas que só eles produzem. Eles vendem ali patentes, royalties, tecnologia. Então, a química fina alemã, por exemplo, é referência mundial, percebe? Então, eles até conseguem sobressair. Mas agora, o restante dos países da União Europeia, com esse aumento do custo de produção, isso gera dificuldade de arrecadação. Isso vai gerar desemprego. Existem países que o desemprego já passou dos 20%. O Brasil está carente e hoje a gente está com 13% de desempregados. E olha o que a gente reclama do desemprego. Tem países que estão com 20%, 25%. A Espanha, por exemplo, o desemprego passou de 1/4 da população. Percebe? Somado a isso, todos os países europeus estão muito acostumados a manter o que eles chamam de welfare states. Isso desde o período keynesiano, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Um bem-estar social. Então, por exemplo, está desempregado? Tem seguro-desemprego. Você, por exemplo, precisa de educação? Tem educação pública de qualidade. Saúde pública de qualidade. E eu não estou criticando, né? Ainda bem que o Estado consegue fazer isso, tá? Não é uma crítica aqui, ainda bem que ele consegue. Mas, sem uma arrecadação devida, a conta não fecha. Esse bem-estar social muito grande, somado a uma baixa arrecadação, um déficit público. Os países hoje, tem países que estão em recessão, literalmente. A Itália não consegue crescer, é um dos exemplos, tá bom? A gente até coloca um grupo de países chamado de PIGS. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Esses países, se você soma essas palavras, PIGS quer dizer porco, né? Só que com um só. Por que a gente chama esses países, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e esse de Spain, de porco? Porque eles são países que estão atolados na lama. Isso ficou muito comum no começo de 2010. Hoje em dia, desses países, principalmente Portugal, com uma coalizão de esquerda ali, a chamada Geringonça, eles conseguiram, através de gastos públicos, revitalizar a economia de Portugal. Mas mesmo assim, esse acrônimo pode aparecer na sua prova, como exemplo de países que têm uma baixa arrecadação e altos gastos públicos. Então hoje, com uma situação gravíssima econômica. Quem não se lembra do caso da Grécia? A Grécia chegou em determinado momento em que a dívida dela era mais de 100% do PIB. Ou seja, aqui o caso da Itália. A Itália tem 165% do PIB, tá? O que isso quer dizer? Que se tudo que a Itália produzir ao longo de um ano, ela não gastar em nada, não pagar professor, não fizer nenhum tipo de zeladoria no país, nada. Tudo que ela gerar em um ano, ela usar para pagar sua dívida, ela ainda não consegue pagar. Essa situação hoje de Itália, Grécia, Espanha e tal, tá descontrolado, tá fora do controle. Percebe? A dívida pública tá muito grande. E claro, eles querem manter esses benefícios sociais. Até porque quando a gente fala uma solução, né, por exemplo, que seria medidas de austeridade, quando eu falo para vocês dessas medidas de austeridade, entendam como medidas de ajuste fiscal. Professor, o que seria ajuste fiscal? Estão gastando muito? Vamos fazer uma reforma da Previdência, por exemplo. A reforma da Previdência, por exemplo, o Brasil. O Brasil aprovou uma reforma da Previdência. Aqui foi o meu caso assim, único na história, porque no Brasil a gente teve protesto a favor da reforma da Previdência. Vocês viram, né? Não contra a reforma da Previdência. Mas em outros países, por exemplo, na França. Na França, aqui no Brasil tinham dois regimes diferentes. O regime privado e o regime público, né? Na França, existem dezenas de regimes diferentes. Policial tem um regime de aposentadoria, bombeiro tem outro, professor tem outro. A proposta do Macron era você unificar os regimes de previdência e adiar a idade de aposentadoria. Uma medida de austeridade, ajuste fiscal. O que a população fez? Os bombeiros se negaram a trabalhar, pintaram a sua cara de coringa e saíram às ruas para manifestar. A população europeia não gosta de medidas de austeridade, tá? A Europa está acostumada com esse welfare state, com esse bem-estar social. Então eles não suportam em ouvir essa palavrinha, medidas de austeridade, corte de gastos públicos. A gente tem, por exemplo, a Margaret Thatcher, isso lá na década de 80. A primeira-ministra é responsável por cortar gastos públicos, até hoje ela é odiada pela população, principalmente pelos sindicalistas, pelos mais pobres, que não suportam na Europa ouvir falar em cortar gastos públicos. Então isso gera inúmeros protestos.
Um dos exemplos também, além dos coringas, né, os bombeiros coringas que saíram à rua, foi a questão dos coletes amarelos. O Macron aumentou a arrecadação de impostos em cima dos combustíveis, que também é uma espécie de medida de austeridade, ajuste fiscal, que é arrecadar mais e gastar menos, e a consequência foi que a população pegou o colete que eles tinham dentro dos seus carros, que é o colete de segurança, que nem, por exemplo, imagina que aqui no Brasil você, sei lá, fura o pneu do seu carro e você tem que parar no acostamento à noite. Aí quando você vai descer, muitas vezes à noite numa estrada, o cara não te vê. Na França, cada carro tem um colete amarelo. Quando você vai descer, você tem que colocar o seu colete amarelo, e aí o cara com farol, né, a gente espera que ele esteja com farol, vai dar aquela brilhada, como se fosse uma espécie de olho de gato, para você não ser atropelado. Ou seja, um colete amarelo é um item de segurança na França. A população, cansada desse aumento dos impostos, desses cortes de gastos públicos praticado pelo Emmanuel Macron, foi lá e saiu às ruas para manifestar. Uma coisa que eles fizeram, olha isso, olha como que eles protestam. Eles pegaram um caminhão de estrume e jogaram na Casa de Deputados. Esse é o protesto. Na França, eles quebram a Champs-Élysées, eles quebram tudo, é quebradeira. A Europa não sabe brincar de cortar gasto público. Essa é a ideia. E claro, isso a conta não vai fechando, porque você não pode mexer, você não pode aumentar a arrecadação, você não pode gastar menos, você vai gerando déficit público, que vai gerando desemprego, problemas econômicos. E toda vez que nós temos problemas econômicos, olha o que aparece aqui, ó. Polarização, tanto para a esquerda quanto para a direita. Para a direita, a gente até discutiu. O Orbán, o Matteo Salvini na Itália, por exemplo, a Polônia. O próprio Reino Unido, saindo da União Europeia, também é uma espécie de radicalização política, cansou de fazer parte desse bloco. Mas a gente pode colocar do outro lado. Na Grécia, na época da crise, no auge da crise, eles elegeram um partido chamado de Syriza. Eu sempre costumo reparar que o Syriza é como se fosse o PSOL da Grécia. Era um partido pequeno de esquerda. Eles ganharam as eleições. Eles foram os responsáveis, na época pelo menos, né, por tentar tirar a Grécia do buraco. Que a Grécia tinha se endividado com todo mundo, com o Banco Central Europeu, com a Alemanha, com os Estados Unidos, com o FMI, com todo mundo, e não estava conseguindo pagar a conta. Sabe qual que era a plataforma de governo do Syriza, que tinha como principal cara o Alexis Tsipras? O Alexis Tsipras é como se fosse o Boulos, tá? É o Boulos e o PSOL. A proposta deles é, não vou pagar. Professor, como assim, não vou pagar? Exatamente, não vou pagar. Professor, ele pode fazer isso? Pode, claro que pode. Por exemplo, o Brasil hoje, ele gasta mais ou menos metade do seu PIB só com pagamento, com juros e amortização da dívida. Professor, por que a gente não para de pagar então? A gente pode fazer isso? Pode, claro que pode. Vamos pensar nas consequências? Consequência boa, vai ter mais dinheiro para fazer investimento. Professor, legal, ótimo. Consequência negativa, e a confiança do Brasil? Quem colocaria dinheiro num país que não paga as suas contas, que não paga as suas dívidas? Ninguém, claro que ninguém, tá? Então o Brasil, que é um país dentre as 10 maiores economias mundiais, nunca faria isso para não parar de receber investimentos estrangeiros. Quando a Grécia anunciou fazer isso, olha a insatisfação popular. Só que, claro, a Grécia não é um país que está sozinho. A Grécia está na União Europeia. A Alemanha chegou assim e falou assim, ô Tsipras, bonitinho esse seu papo aí de esquerda, tal, não vamos pagar dívida, vamos dar calote, tal. Só que sabe o que é? Você falando esses seus devaneios, suas loucuras, você prejudica não só a Grécia, que não vai receber investimento, você prejudica a União Europeia. Porque como a gente está numa economia globalizada e é quase como se fosse um único país, a União Europeia, se a Grécia afunda, isso afunda todo o bloco também. E aí a Alemanha deu um ultimato, Syriza, Alexis Tsipras, se você realmente não for pagar, você vai ser expulso do bloco, porque você não está mantendo uma economia de mercado. O Alexis Tsipras, literalmente, galera, arregou, tá? A Grécia ela terminou de pagar sua dívida no ano retrasado. Ainda está numa situação caótica, mas adotou algumas medidas de ajuste fiscal e conseguiu recuperar a dívida gigantesca que ela tinha. A Grécia está péssima hoje, mas já esteve pior no passado recente. E olha que importante, Alemanha e França, eles sempre se beneficiam do bloco. Porque dentro de um bloco econômico, os países mais fortes, eles conseguem vender mais para os países próximos, eles conseguem consolidar melhor a sua economia. Mas em compensação, eles são os responsáveis por fornecer ajuda econômica, socorro financeiro em situações caóticas como essa. A Merkel e o Macron, principalmente a Merkel, cansou de fazer isso, principalmente com a Grécia. Beleza? Cara, tira um print aqui, ó.
E por fim, falar um pouquinho sobre o Brexit. O Brexit e a possibilidade de outros Brexits também, né? Ou seja, outros países saírem da União Europeia. Vamos lá. O Brexit, ele foi um processo que se iniciou em 2016, com então o primeiro-ministro chamado David Cameron. O David Cameron é um cara que se negava, ele não acreditava no Brexit. Mas ele, como um grande democrata, acreditava que ele tinha a responsabilidade de fazer um plebiscito, uma consulta popular. E a população, vocês querem sair ou continuar? Ele achava que a população gostaria de continuar no bloco. Só que, para surpresa dele, mais de 50% votou pela saída. Lembrando que os jovens, que são em geral, né, favoráveis à permanência, quando a gente fala dessa votação, o Reino Unido divide-se em Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Desses quatro, País de Gales e Inglaterra majoritariamente votaram por sair, enquanto Irlanda do Norte e País de Gales e Escócia, majoritariamente votaram para ficar. Da população que votou, a população urbana, de maneira geral, votou para ficar, enquanto quem votou para sair, de maneira geral, os mais idosos, os menos escolarizados, moradores de áreas rurais e mais pobres. Ah, entendi, o professor falou tudo. Eu entendi tudo. O professor falou que quem votou é velho, pobre e burro. Não falei isso, tá? O que eu falei é que existe uma certa distinção entre quem achava a União Europeia benéfica e quem achava a União Europeia ruim. E, de novo, você falar votou errado é uma certa prepotência, né? Quem disse que os seus motivos são mais válidos que os motivos da galera que acha que deveria ter ficado? Percebe? Talvez para ele seja mais importante. Com certeza, para a maior parte da população que foi votar, porque nem todo mundo foi votar, a votação não é obrigatória, e muitos dos jovens que apoiavam a continuidade não foram votar, justamente por achar que, não vai sair, imagina, você acha que vai votar para sair? Mas não vai, tá? E no final das contas acabou ganhando. O David Cameron, ele não se sentia um cara importante, responsável para conseguir fazer isso, justamente porque ele não acreditava, ele renunciou. Entra a Theresa May, a segunda primeira-ministra, depois da Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro. A Theresa May assume e a União Europeia fala assim, beleza, vocês quiseram? Ok, 39 bilhões de libras para começar, já pagou essa multa, e vocês vão ter que fazer uma proposta. Como que vocês querem sair? Vai ser um hard Brexit, ou seja, sem nenhum tipo de acordo? Ou vai ser um soft Brexit, com algumas áreas de livre comércio, tudo tal? A Theresa May falou assim, óbvio, a proposta que a Theresa May devia apresentar tem que agradar tanto o Parlamento Europeu como o Parlamento Britânico, que daí os dois aprovam e beleza, tem ali um divórcio de boa. A Theresa May tinha 2 anos para conseguir fazer. Ela falou assim, eu não preciso de 2 anos, eu só preciso de 6 meses. Ela literalmente passou 2 anos tentando fazer um acordo e ela sofreu as piores derrotas da história do Reino Unido, tá? No parlamento. Nem o Partido Conservador, que é o partido da Theresa May, concordava com as suas propostas. Ela foi perdendo força, foi se enfraquecendo, até que um dia ela renunciou e pediu desculpa por não ter conseguido um acordo pelo Brexit. Surge o Trump do Reino Unido, o Trump inglês, né? Que ele, até a semelhança física é parecida, um cara conservador, meio bizarrão, meio falastrão e tal. O Boris Johnson tinha um apelo popular muito maior e ele consegue finalmente guiar. E o Brexit vai acontecer, assim, a assinatura já aconteceu em março, tá? Mas vai rolar o Brexit em 31 de dezembro. 31 de dezembro de 2020 é o último dia do Reino Unido na União Europeia. A grande questão é, mas por que eles quiseram sair? O que incomodava tanto? Alguns pontos. Primeiro, lembra que a gente comentou que o Reino Unido nunca foi assim, nossa, que parceria que tem com a União Europeia. O Reino Unido nunca fez parte da zona do euro, o Reino Unido nunca fez parte do espaço Schengen, a livre circulação de pessoas e serviços. Então o Reino Unido nunca gostou muito dessa ideia de um mega país. Tanto que o Nigel Farage, que é um dos principais parlamentares do Reino Unido que estava no Parlamento Europeu, ele falou isso, falou, gente, nós amamos a Europa, só que nós odiamos a União Europeia. A gente detesta essa ideia de um exército comum, de um banco central, de uma moeda única. Por quê? Porque isso tira a nossa soberania, isso tira a nossa capacidade como país. Vocês aí da União Europeia, ninguém votou em vocês do Reino Unido. Por que o Reino Unido tem que respeitar o que vocês estão falando pra gente? Isso é uma interpretação mais nacionalista de sociedade, que vem crescendo muito na União Europeia. O Matteo Salvini na Itália tem esse tipo de pensamento, o Viktor Orbán na Hungria e por aí vai, tá? Então a questão da soberania é super importante. Redução da competitividade. Que nem eu falei para vocês, quem votou? Os mais idosos, os menos escolarizados, os mais pobres, moradores de áreas rurais. Para eles, o que representava a União Europeia? Era um monte de trabalhador estrangeiro?
vindo roubar os empregos deles no Reino Unido. Pro jovem, adaptado ali ao mercado de trabalho, que tem uma inserção digital interessante, o que representa a União Europeia? Opções de o cara sair, trabalhar na Alemanha, trabalhar na França, trabalhar em outros países. Para esse cara, o que representa? Um monte de estrangeiro invadindo meu país. E para piorar, na época de votação, tava tendo um monte de atentado terrorista. Xenofobia, galera, tá? O quê? O Reino Unido na União Europeia favorece ataques terroristas. A gente tem que sair daqui, pelo amor de Deus. Vai que o Estado Islâmico entra aqui e começa... Percebe? Então, toda essa questão, esses 3 pontos aqui principais, fazem com que o Reino Unido quisesse sair da União Europeia. Vai ter coisas positivas? Claro que vai. Por exemplo... Existem custos. Os países mais ricos, incluindo o Reino Unido, são os maiores responsáveis por sustentar toda a burocracia europeia e tal. Então você vai reduzir esses gastos. A gente pode falar da maior soberania, que é uma coisa importante também. E existia a possibilidade de fazer algumas parcerias como a Noruega faz. A Noruega não pertence à União Europeia, mas ela está dentro de alguns acordos de livre comércio. Claro, a União Europeia não aceitou isso porque o ressentimento foi muito grande. Imagina, ninguém esperava esse divórcio. Então... A União Europeia falou assim, ó, beleza, você sai, mas hard Brexit, você nem vem com papinho aqui comigo não. E o Reino Unido então não tem mais nenhum tipo de acordo de livre comércio, coisa que valha. Quais são os malefícios? Eu diria para vocês que o Reino Unido ele vai perder mais da metade do seu mercado consumidor, porque quem consome os produtos do Reino Unido é a União Europeia, que tinha uma área de livre circulação, então vai reduzir a compra e a venda de mercadorias e vai ter uma redução também dos investimentos estrangeiros. Eu, se sou investidor, quero colocar a minha indústria Ricardos Globo e eu sei que o Reino Unido faz parte da União Europeia, talvez eu coloque. Pô, o Reino Unido vai ter o mercado do Reino Unido e vai ter o mercado europeu também para eu aproveitar, para eu conseguir vender. Agora o Reino Unido está sozinho. Será que interessa investir no mercado deles? Talvez não tanto como interessasse quando estava na União Europeia. Ou seja, tem pontos positivos e pontos negativos. A minha opinião, eu acho que existem muito mais pontos negativos do que pontos positivos. A União Europeia é grande responsável pela atração de investimentos e pelo comércio. O Reino Unido achou, por bem deles, que era benéfico ficar naquele momento. Aliás, sair naquele momento. Beleza. Existem outros movimentos em que também parte da população concorda com saída. Eu diria para vocês que Itália talvez seja o principal expoente de um novo movimento de saída da Itália da União Europeia. No Reino Unido, a Escócia discorda frontalmente com a saída, tanto que a Escócia é bem possível que peça um separatismo frente ao Reino Unido para continuar na União Europeia, e existe também a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, que está na Ilha da Irlanda, mas pertence ao Reino Unido, não gostou muito dessa ideia de sair não. Então pode ser que no futuro próximo eles também peçam uma saída do Reino Unido, se reunifiquem com a Irlanda do Sul, formem um único país chamado de Irlanda e voltem a pertencer à União Europeia. É sim uma possibilidade. Beleza, galera? Tudo bem? Então, ó, tira um print aqui da lousa. Espero que vocês tenham curtido a aula, que vocês tenham aproveitado. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.